Prezados ouvintes, continuando com a nossa conversa, vamos continuar agora a interpretação do propósito da fé, né? Nos diz aqui que a fé é assim o depósito de confiabilidade. O que aconteceu lá, exato, a gente às vezes até se pergunta, será que foi isto mesmo que os apóstolos, que os sagrados escritores nos transmitiram que aconteceram? E nós precisamos ser o mais possível crentes nesta mensagem que eles nos transmitiram, que eles escreveram através da Bíblia para a nossa igreja. Então, eles, lógico, eles não tinham nenhuma intenção de nos enganar, eles transmitiram essa fé para nós, essa palavra, e aí, em cima dessa palavra de Deus, que o prezado telespectador ouvinte deve já ter percebido que na missa, o que a gente faz por primeiro? Na missa a gente lê uma, duas leituras, normalmente durante a semana uma, durante o domingo duas, para recordar o quê? Que não é só a palavra, mas em torno da mesa da palavra de Deus, em torno da Bíblia, nós fazermos a nossa fração do pão, nós partirmos o pão, como Cristo, Ele é o pão partido. Quantas hóstias que se divide, o próprio Jesus se divide em cada celebração que nós celebramos. Nós recebemos o mesmo Cristo. Assim também as orações em comum que nós fazemos durante essa celebração, elas fazem parte do mesmo conjunto. Então não é só a palavra de Deus, é o perdão, é a oração, e aí nós celebramos, fazemos essa grande festa da celebração da Eucaristia, por exemplo, e qualquer sete sacramentos que nós celebramos, sempre na presença de Deus, na fração do pão, na distribuição do vinho, na unidade dos bispos. Se eu quisesse, por exemplo, ser padre por si só, não tem sentido. Então nós precisamos fazer isto em torno dos nossos pastores, ligados, como diz aqui a própria palavra de Deus, ligados ao bispo, o bispo por sua vez a CNBB, e assim até chegarmos ao Papa, formamos uma grande família de Deus, né? Então o Papa, ele já teve tantos, como nós vimos nas nossas salas de catequese, quantos papas já teve desde São Pedro e até hoje. Então eles estão no lugar de Jesus aqui na terra. É a única igreja, a nossa, que tem isso, que tem a sucessão apostólica. Todas as outras igrejas, nós não podemos dizer que na outra igreja não exista coisa boa, mas a verdadeira tradição apostólica está na Igreja Católica, porque ela tem um sucessor que vem desde Jesus Cristo, São Pedro, os apóstolos, hoje chamado o apóstolo Bento XVI, que está aqui à frente do magistério da igreja, junto com os outros apóstolos, guiando, governando essa igreja pela ação do Espírito Santo, e nisso que nós devemos acreditar, porque são tudo gente que estão sempre estudando. Por exemplo, o que acontece? No Concílio Ecumênico Vaticano II foi muito levado em conta a questão da palavra de Deus. A partir do Concílio Vaticano II, a Igreja mudou muitas coisas, então nas celebrações é dado um destaque especial
a palavra de Deus que nos interpela, que nos revela, que nos corrige, que nos faz ser fiel, né? E aí que nós devemos crescer em torno principalmente da mesa eucarística, das palavras de Deus reveladas na Sagrada Escritura. Então, o apóstolo Lucas, ele tem uma coisa assim importante para nos dizer quando ele diz: os fiéis, lembrando-se da palavra de Cristo e de seus apóstolos, quem vos ouve, a mim ouve. Veja como é que o próprio apóstolo diz, quando os pastores estão pregando, não é eles que estão pregando. O padre, por exemplo, quando está fazendo o batizado de um filho nosso, quando ele está celebrando a missa, quando ele está atendendo as pessoas, quem que está presente na pessoa desse pobre, miserável padre, que é uma criatura humana, lógico, como nós, mas aí pelo sacramento da ordem é o próprio Jesus que está presente e atuando. Então não é qualquer coisa que acontece, né? Também a igreja tem as suas verdades de fé. Por exemplo, uma verdade de fé que nós celebramos há poucos dias atrás, que a igreja diz como verdade de fé, e isto foi admitido apenas em 1950, a assunção de Maria ao céu. Jesus elevou a glória do céu em corpo e alma a sua mãe Maria Santíssima. Na hora da morte de Maria, na verdade, a sua vida, ela foi feita, como se diz, era a festa da dormição, mas ela subiu ao céu de corpo e alma. Por quê? Porque segundo a palavra de Deus nos revela, ela estava presente, ela estava ao lado de Jesus em todos os momentos da sua vida, ajudando ele na história da salvação que ele veio realizar como plano do Pai, né? Então, ela também está no céu e ela quer nos acolher nesta fé, nos trazer as suas graças, as suas bênçãos, o seu amor, né? E uma das coisas importantes que a palavra de Deus, principalmente neste mês da Bíblia, que nós devemos pegar a Bíblia, tirá-la um pouquinho da estante, fazer com que esta palavra de Deus se torne vida para nós. Enquanto ela estiver aqui na Bíblia, ela é uma palavra morta. Não adianta enfeitar a nossa sala com a Bíblia bonita e não usar para não estragar. Ela é exatamente para se tornar vida. E o que ela quer nos dizer? Ela quer dizer que nós estamos a caminho do definitivo. Nós estamos nos preparando para um dia viver a vida eterna. É isso que Jesus, com sua mãe Maria Santíssima, vieram nos trazer esta mensagem, que um dia, na hora da morte, nós vamos viver a outra vida, e de um modo especial que, como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos. Então, vamos acreditar firmes, prezados irmãos e irmãs, nesta verdade, que nós somos este povo de Deus. Antigamente, quando se falava de igreja, principalmente antes do concílio, em 1962, eu lembro muito que a gente falava de igreja de pedra. Então vamos de fato ser como os apóstolos, a igreja viva de Jesus, a palavra viva de Jesus, levar as graças, a força do Espírito Santo pelas nossas palavras a toda a igreja, aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus, fazer com que esta palavra de Deus aconteça na nossa vida, onde nós estamos vivendo.
É uma tarefa nossa de batizados de anunciar esta palavra de Deus, de ler, de meditar, de estudar a palavra de Deus. O prezado ouvinte deve estar sabendo que nós temos esse jornalzinho da paróquia que a gente mostrou aqui, que sai uma vez por mês, que é para o nosso telespectador levar para casa, ler toda a programação. E uma vez por mês aqui em nossa paróquia acontece um dia de estudo sobre Bíblia, sobre a palavra de Deus, para nós conhecermos sempre mais e melhor essa palavra, o que Jesus tem a nos dizer nesta palavra de Deus, nesta palavra revelada, como a gente já falou, né? E Deus se revela a nós a cada dia que passa, e tem muitas maneiras de se revelar, e está presente e atuante não apenas na igreja, nessa igreja viva de família de batizados, não de pedra, mas igreja viva de carne e osso, onde então Ele está nos abençoando, Ele está nos santificando cada dia. Aí que nós precisamos, através principalmente desta palavra, entender que quando nós tivermos, às vezes, grandes dificuldades, quem é que de nós hoje não tem grandes dificuldades? Mas essas dificuldades estão ligadas exatamente a Cristo Jesus sofredor, que nos vai dia por dia santificando. Aí de repente a gente vai visitar um doente de 90, quase 100 anos lá no fundo da cama. E o que a gente pode dizer para este doente? Uma das coisas que Jesus ama esta pessoa, porque além da idade, apesar da idade, Jesus está presente, Deus está presente nessa pessoa, quer o bem dessa pessoa, e isso nosso telespectador, ouvinte, também deve ter em consciência, que Deus é alguém que nos ama, que nos acompanha no nosso lazer, no nosso estudo, no nosso trabalho. Então lá onde eu estou, eu preciso revelar esses ensinamentos, ensinar e falar desses ensinamentos que Jesus nos dá. Então mais uma vez esse convite para uma vez por mês, gratuitamente participarmos do curso de Bíblia em nossa paróquia. Por exemplo, no sábado aconteceu mais um curso em nossa paróquia, onde se falou sobre o tema Jesus Cristo. Que interessante se o nosso telespectador, ouvinte, muitos de nós, pudéssemos ter participado, porque são professores gabaritados que vêm de fora para nos ensinar, para nos dar esta palavra e esse ensinamento. Prezados telespectadores, que vocês todos, os senhores e as senhoras, tenham um bom final de semana, um bom domingo, que Deus nos abençoe, traga toda a graça, todo o bem, principalmente através da sua palavra revelada em Jesus Cristo, anunciada pelos profetas, se tornou realidade, veio morar entre nós, nascendo do seio da Virgem Maria, está no céu, mas ao mesmo tempo está presente em cada um de nós, e principalmente através do sacramento da Eucaristia. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e tudo de bom para os nossos prezados ouvintes telespectadores.